Macronutrientes, os nutrientes que o nosso corpo precisa em grande quantidade para funcionar bem direitinho. São eles que nos dão energia, são eles que constroem a nossa massa magra, são eles que participam de um monte de funções do nosso corpo. E independente de qual for o seu objetivo, se for saúde, se for emagrecimento, se for ganho de massa, o equilíbrio entre esses macronutrientes é de extrema importância para você alcançar o seu objetivo. Então presta atenção aqui que a gente vai começar pela proteína, a nossa construtora. A partir de agora, sempre que te falarem de proteína, você vai pensar como a nossa construtora, porque é ela que constrói os nossos músculos, os nossos ossos, os nossos tendões, tudo que você consegue tocar no seu corpo tem proteína. Ela constrói. Eu gosto de imaginar ela como um tijolinho. A gente vai juntando tijolinho por tijolinho, vai construindo blocos. E esses blocos são de fato... Eu gosto de imaginar ela como um amontoado de tijolinhos. Ela é formada... Eu gosto de imaginar ela como um amontoado de tijolinhos, porque ela é formada por aminoácidos. Esses aminoácidos são tijolinhos e eles juntos formam um bloco. Então é esse bloco que é a nossa proteína que constrói dentro da gente. Ah, Lu, mas eu não quero mais ganhar massa magra, eu não quero ganhar massa, não quero ganhar nada, eu só quero emagrecer, então eu preciso de proteína? Sim, você precisa de proteína, porque um corpo que não tem músculo é um corpo que tem um metabolismo basal muito baixo, ou seja, é um corpo que gasta muito pouca energia ao longo do dia. Isso não é bom, porque quando você está no processo de emagrecimento e o seu corpo gasta energia, isso quer dizer que você vai ter que comer muito pouco para conseguir criar um déficit calórico entre o que você come e o que você gasta. E mesmo assim, se o seu corpo gasta pouco, às vezes você não vai estar comendo quase nada e ainda assim você não entra nesse déficit calórico. Então, se você quer emagrecer, ainda assim, proteína é muito importante para você. A gente precisa de músculo para ter um corpo saudável, um corpo que tem um metabolismo basal alto, né, acelerado, que gasta caloria. Além disso, se você pensa em longevidade, se você pensa em envelhecer com saúde, um corpo que tenha massa magra também é fundamental. Ou seja, proteína é importante independente do seu objetivo. Aprofundando um pouco mais nas proteínas, eu quero que vocês aprendam que cada grama de proteína, cada 1 grama de proteína que você consome tem 4 quilocalorias. Isso não é 1 grama de frango, ou 1 grama de carne, ou 1 grama de ovo. Porque o frango, a carne, os ovos, enfim, tudo que a gente pensa que é proteína, eles têm proteína, mas também tem outras coisas, tem gordura, enfim, tem uma junção ali de nutrientes. Quando a gente pensa na proteína isolada, cada grama de proteína tem 4 quilocalorias. Para uma dieta visando saúde, a gente vai pensar em 1,8 até 2 gramas de proteína por quilograma de peso. De novo, essa 2 gramas de proteína não é o peso total do alimento, é a quantidade de proteína que ele tem. Isso a gente vê lá na tabela nutricional, sabe? Quando na tabela tem carboidrato tanto, gordura tanto, proteína tanto, a gente vê a proteína e essa é a quantidade de proteína. Por quilograma de peso para uma dieta de saúde, a gente pensa mais ou menos em 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, se você pesa 60 quilos, você faz vezes 2 e você vai ter 120 gramas de proteína como meta por dia. E onde eu encontro essas fontes de proteína? A gente começa pensando nas carnes, né? Que é a coisa mais óbvia quando a gente pensa em proteína. Então, carne bovina, carne de frango, carne de porco, peixes, os ovos, que são uma ótima opção para um café da manhã, os laticínios, que algumas pessoas têm que tomar mais cuidado por conta da digestão, mas que a gente tem ali leite, queijo, iogurte, que às vezes é uma ótima opção para um lanche da tarde. A gente tem as leguminosas, para quem pesa um pouco mais numa dieta vegetal, né? Feijão, lentilha, grão de bico. Além disso, a gente tem todas as proteínas em pó hoje em dia, então whey protein, beef protein, proteínas vegetais, todas essas são
ótimas opções de fontes de proteína para você adicionar na sua dieta. E aí, claro, a gente vai usar a variabilidade dentro disso. Uma você vai usar no café da manhã, uma você vai usar no almoço, uma no jantar, uma no lanche da tarde, e a gente vai variando. O importante é você entender que todas essas fontes de proteína podem ser parte da sua dieta. Você não precisa de uma dieta que só tenha peito de frango e batata doce. Não, a gente pode sim ter uma variabilidade desde que a gente entenda, olha, eu preciso de mais ou menos isso aqui de proteína por dia, então, independente se eu for usar uma carne moída, se eu for usar um filé mignon, se eu for usar uma carne de porco, óbvio que a gente tem que levar em consideração as outras coisas, os outros agregados que esses ingredientes têm, mas se a gente estiver pensando nas proteínas, a gente pode sim alterar a nossa dieta, buscar outros ingredientes que a gente alcance essa meta de proteína, certo? E assim a gente sai um pouquinho da caixinha e para de pensar que a gente só pode comer ovo, peito de frango e enfim, sabe? A gente sai um pouco disso, a gente aprende o que tem proteína e a gente busca variabilidade alimentar. Agora vamos falar um pouco sobre os carboidratos, a nossa principal fonte de energia. Então lembrando, enquanto proteína constrói, carboidrato dá energia. Dá energia porque normalmente os carboidratos vão ser transformados em glicose. E glicose é a principal fonte, o principal alimento dos nossos músculos e também do nosso cérebro. Então, para todo o funcionamento do nosso corpo, a gente precisa desses carboidratos. Eles vão ser muito importantes. Chega de colocar eles como vilão o tempo todo, ficar com medo de comer carboidrato. Aqui a gente não vai ter isso, desde que a gente entenda quais consumir, em qual quantidade consumir, quando consumir, tá tudo certo. De modo geral, a gente pode pensar nesses carboidratos como carboidratos simples, carboidratos complexos e as fibras. De novo, nenhum deles é vilão, a gente só precisa colocar eles em um momento adequado. Então, se a gente pensa num carboidrato simples, por exemplo, um pão, um pão branco, não quer dizer que ele seja ruim, quer dizer que ele vai absorver mais rápido no seu corpo. Então, a gente vai dar um pico de glicose mais rápido. A sua glicemia no sangue vai subir mais rápido. Se a gente estiver pensando numa refeição antes de você ir treinar, pode ser que isso seja uma boa ideia. Se a gente estiver pensando que você corre e você precisa consumir algum carboidrato líquido durante o seu treino, a gente quer um carboidrato que absorva bem rápido. Então, faz sentido a gente consumir carboidratos simples. Agora, se a gente estiver pensando em uma pessoa que está buscando emagrecimento e que ela sente muita fome, especialmente tem muita fome ali no meio da tarde, então, para o almoço dessa pessoa, não vale a pena a gente colocar carboidratos simples, porque essa glicemia vai subir muito e depois vai descer na mesma velocidade. Quando ela desce, você vai sentir fome de novo. Então, nessa situação, vale mais a pena a gente colocar carboidratos complexos, que vão demorar um pouco mais para absorver, vão ter uma absorção mais lenta e isso vai fazer com que a gente atrase um pouco a fome dessa pessoa que está em um processo de emagrecimento. Faz sentido? A gente só precisa entender como manejar esses carboidratos na nossa dieta. Outra coisa importante para falar para vocês sobre esses carboidratos é que, especialmente os simples, como eu falei para vocês, que dá esse pico de glicemia muito alto, quando a gente não estiver pensando numa refeição pré-treino, não vale a pena a gente consumir eles isolados. Então, carboidratos simples, os complexos também, na verdade, não vale a pena a gente comer no meio da tarde, no meio da manhã, quando a gente está com a glicemia basal, quando o nosso açúcar no sangue está baixo, não vale a pena a gente consumir um carboidrato sozinho, sem uma fonte de proteína, sem uma fonte de gordura, porque ele vai fazer isso, vai subir a sua glicemia lá em cima. Por que isso é ruim? No curto prazo, porque isso pode bagunçar a sua energia. Quando sobe muito alto, pode ser que até te dê uma energizada, mas depois, quando essa glicemia cair muito rápido, você vai se sentir mais prostrada, mais fadigada. Então, isso não é legal. E no longo prazo, quando a gente tem muito descontrole em relação a esses picos glicêmicos, quando a gente faz esses picos glicêmicos diversas vezes ao dia, por muitos anos, a gente corre mais risco de doenças crônicas, de doenças relacionadas à idade, Principalmente a diabetes. Então, esses picos glicêmicos, não é que eles nunca podem acontecer, mas eles não podem acontecer
todos os dias, o tempo todo. Para evitar que eles aconteçam, a gente precisa de refeições mais completas. Então, não é que você não pode comer carboidrato, mas é ideal que você coma esse carboidrato junto com uma fonte de proteína, junto com um pouquinho de gordura, para que ao invés da gente jogar a sua glicemia lá em cima, a gente tenha uma refeição um pouco mais estabilizada. A gente mantenha o seu nível de insulina mais assim ao longo do dia do que assim. Faz sentido? Espero que vocês tenham entendido. Isso vale também para os chocolates. Ah, eu não posso comer chocolate nunca. Você pode, mas comer um chocolate no meio da tarde, no final da noite, não é uma ideia muito legal. Agora, se você consumir um pedacinho de chocolate logo depois do seu almoço, sendo que o seu almoço foi uma refeição completa, balanceada, não vai ser um problema na sua saúde. Então aqui a gente precisa lembrar que os carboidratos não são vilões, muito pelo contrário, o nosso corpo gosta muito deles como fonte de energia, mas a gente precisa usá-los de forma inteligente, principalmente em refeições balanceadas, com os outros macronutrientes unidos. Nos carboidratos a gente também tem aquela regra, 1 grama de carboidrato é igual a 4 quilocalorias, mesma coisa que a gente aprendeu lá nas proteínas. E pensando em saúde, a gente usa mais ou menos de 1 a 3 gramas de carboidrato por quilograma de peso. De novo, no final da aula eu mostro um cálculo para vocês. Quais são as fontes de carboidratos? A gente pode pensar em muitas aqui. A gente tem as batatas, abóbora, mandioca, arroz, macarrão normal, macarrão integral, tudo que seja feito de farinhas, né? Pães, bolos, biscoitos, tudo isso é proveniente de carboidratos. A gente também tem tapioca, né? Outros tipos de farinha, aveia. Que mais? Alguns legumes, então cenoura, beterraba, as frutas são também fontes de carboidrato que vêm com um tipo de carboidrato diferente, que são as fibras. Nas frutas a gente tem fibra. Quando a gente pensa em suco de fruta, a gente tem o carboidrato isolado, o açúcar isolado. Então, a gente pensa em carboidratos mais simples. Mas quando a gente tem uma fruta inteira, a gente tem o açúcar, aquele docinho da fruta, mas a gente também tem fibras. Então, frutas, ótimas opções, vocês precisam incluir frutas no cardápio de vocês. E agora, vamos falar um pouquinho sobre as polêmicas gorduras. Elas também são uma fonte de energia para o nosso corpo, assim como os carboidratos, mas são uma fonte mais estratégica, já que sempre que possível, o nosso corpo vai optar pelos carboidratos. Porém, as gorduras são fundamentais para a nossa produção hormonal. Muitas vezes a gente esquece disso, mas tanto para a produção quanto para a absorção de alguns hormônios, a gente precisa de gordura. Nas gorduras a gente também tem divisões, de modo geral a gente pode falar das saturadas e das insaturadas, e a gente também não precisa condenar nenhuma delas aqui. A gente não precisa falar que saturada é vilã, que insaturada é boa. Só que a gente precisa ter um balanço entre elas. Se a gente só consome gordura saturada, realmente isso não vai ser bom para a nossa saúde. E as saturadas, de modo geral, a gente encontra mais facilmente na nossa alimentação. Por exemplo, se você vai comer uma carne que tem um pouco mais de gordura, vai ter gordura saturada. Então, quando a gente vai escolher gorduras para colocar no nosso prato, para adicionar na nossa refeição, vale mais a pena a gente optar por gorduras que são insaturadas, que a gente precisa realmente consumir. Porque as saturadas elas vão estar meio que embutidas ali em outras coisas que você vai consumir. Então essas insaturadas a gente encontra no abacate, no azeite de oliva, nas oleaginosas como castanha de caju, castanha do Pará, nozes e algumas sementes, semente de girassol, chia, linhaça, em peixes mais gordurosos como salmão, atum, sardinha. Todas essas são boas fontes de gorduras insaturadas que são ótimas para a nossa saúde. Nas gorduras, diferente das proteínas e dos carboidratos, a gente tem um nível calórico um pouco mais alto. 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias. Então, para os carboidratos e para as proteínas, 1 grama igual a 4 calorias. Nas gorduras, 1 grama igual a 9 calorias. Por isso que a gente precisa ficar um pouquinho mais atento nas quantidades. Quando a gente pensa em saúde, por volta de 1 grama por quilograma de peso, vai estar bem bom, às vezes até em excesso. Muitas vezes a gente pensa em 0,6,
0,8 gramas por quilograma de peso. Então vamos fazer um cálculo com esses números que eu coloquei aqui para vocês conseguirem transferir para a vida de vocês, para o peso de vocês, para alguns objetivos que vocês tiverem aí. Lembrando que esses números eu estou usando pensando em saúde. Quando a gente pensar em uma performance específica, treino de força muito intenso, endurance, a gente precisa mudar isso. Mas óbvio, aí precisa ser bem individualizado. De forma geral, eu vou usar esses números para a saúde. Vou usar o meu exemplo e aí você pode fazer o cálculo com o seu peso. Vamos lá. Pensando em proteína, eu falei para vocês mais ou menos 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, 2 gramas vezes 60 quilos, que é o meu peso, a gente tem 120 gramas de proteína como meta diária. Como eu falei, cada grama de proteína tem 4 quilocalorias. Então, 120 vezes 4 quilocalorias, a gente vai ter 480 calorias provenientes de proteína. Agora os carboidratos, eu vou usar, deixa eu anotar aqui, depois o editor vai colocar na tela para vocês esses números. Mas vou anotar para a gente fazer a soma no final. Quando a gente pensa em carboidratos, a gente também tem 4 quilocalorias por grama, né? E eu vou pensar em 3 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Então, 3 vezes 60 quilogramas, que é o meu peso, igual 180. Vezes 4, a gente tem 720 calorias provenientes dos carboidratos. E nas gorduras, eu vou usar 0,8. Então, 0,8 vezes 60, eu tenho 48 gramas de gordura. Essas 48 gramas a gente não vai mais fazer vezes 4, porque cada grama de gordura são 9 calorias. Então, 48 vezes 9, a gente tem 432. 432 calorias provenientes das gorduras. Vamos somar tudo isso. A gente tem 480 calorias de proteína, mais 720 calorias de carboidratos e 432 calorias de gordura. Temos aqui uma dieta com 1.632 calorias. Uma dieta com calorias baixas. Eu usaria isso se eu não estivesse treinando. Se eu estivesse treinando bastante, que é o meu caso, eu colocaria um pouquinho mais em cada uma delas, principalmente nos carboidratos e nas gorduras, aumentaria um pouquinho. Nas proteínas, acredito que 120 gramas já está bem suficiente para mim. Se você ficou com alguma dúvida, fica tranquila, eu sei que essa aula é mais densa, tem informações mais práticas, mais objetivas e a gente vai poder conversar sobre elas na nossa live.